Olá, gente bonita, queridos amigos, estamos iniciando mais um programa de hoje, o Gente da Gente. O nosso programa hoje, muito especial nesse lugar tão bonito, né? Num lugar tão maravilhoso como este, temos uma mensagem de esperança para você. Uma mensagem de fé que certamente vai chegar ao seu coração. Só que eu quero, antes de começar a minha mensagem, de falar do nosso personagem da Bíblia Sagrada de hoje, já que o Gente da Gente, ele tem, por esse objetivo, tratar alguns trechos da Bíblia Sagrada com referência aos personagens, isso mesmo. Mas eu vou deixar que o nosso amigo, venha falar sobre quem é o nosso personagem da Bíblia Sagrada de hoje. Acompanhe comigo e não saia daí. Eu tive muitos irmãos. Cada um deles teve uma parte muito importante na minha história. Eu só não pude conhecer minha mãe. Meu pai conta que minha mãe faleceu no dia que eu nasci. Mas, passando por isso, eu tive uma relação fantástica com meu pai. Ele faz parte de uma das maiores trilogias da história. Tive um irmão que, infelizmente, foi vendido por outros irmãos. Mas eu tive a oportunidade de reencontrá-lo. Meu pai ficou extremamente feliz. E no meio de todo aquele percurso, a gente já estava desesperado. Deus deu uma provisão através desse irmão vendido para que a gente pudesse voltar para casa, levar alegria para o meu pai e alimentos para comer. A partir de mim, eu também tive a oportunidade de coordenar, de criar uma grande tribo. Prazer, eu sou Benjamim, filho de Jacó. Bom, então nós vamos hoje falar sobre Benjamim. É verdade, filho de Raquel e Jacó. Mas, pastora, não era Benoni? Mas a Benoni é para quem quer segurar, para quem quer realmente assumir a dor. Só que Jacó, o próprio esposo de Raquel, ele agiu de forma diferente. Mas por quê? Porque a minha palavra-chave para você em tempos difíceis, em tempos de angústia, é que há esperança em momentos de aflições, há esperança sim, em momentos de dor, em momentos de angústia, há uma esperança para você. Houve uma esperança para Jacó. Jacó, ele teve a oportunidade, ele teve ali dois destinos, ele teve uma oportunidade, ele tinha naquele momento ali, o Benoni, que foi exatamente quando a Raquel, ela morre, ela, antes de falecer, ela deixa então o filho registrado como Benoni. Ou seja, mas Jacó não, ele falou, não, esse não vai ser, e não vai se chamar filho da minha dor, não vai. Raquel deixou esse nome, mas eu vou mudar essa sentença. Queridos, está na hora de você também pensar em mudar a sua sentença. A sentença que o mundo está lhe entregando. A sentença em que você hoje resolveu, tomar e assumir para a tua vida. Está na hora de você se relacionar com as coisas do alto, com as coisas de Deus. E começar a falar para si mesmo, peraí, eu não vou ficar carregando esse título, esse rótulo, de depressão, eu não vou carregar esse rótulo de dor, de doença, de enfermidade, eu não vou carregar esse rótulo de opressão na minha vida. E é isso aí mesmo. É essa maneira, você precisa então se qualificar de uma maneira diferente. Isso não vai depender de Deus, só vai depender de você. Quando Jacó, ele olha para aquele menino, ele tinha uma opção, queridos. Qual era a opção, pastora Mônica? Era pegar aquela criança nos braços, era pegar aquela criança no colo, olhar para ela e falar, filho da minha dor, sua mãe se foi e a dor continua nas minhas mãos. Só que com ele foi diferente. Ele falou, peraí, a minha esposa faleceu, Raquel morreu, Raquel foi sepultada, mas o meu filho, eu não posso ficar olhando para ele com esse sentimento de culpa. Ele nasceu, mas ao mesmo tempo em que nasce uma vida, eu perco uma outra vida. Ao mesmo tempo que nasceu
o meu filho, um filho do desejo, cujo qual ele também como pai desejava, mas também você há de convir comigo que ele tem ali a perda daquela esposa, a perda daquela mulher. Ou seja, talvez você perdeu muita coisa na sua vida, talvez você andou perdendo muitas coisas ao redor, ao seu redor, à sua volta, mas o Espírito de Deus, ele te consola agora e te traz uma palavra de esperança. Por quê? Porque tudo vai depender da sua postura, tudo vai depender da sua boa vontade também em prosseguir e em querer prosseguir de forma diferente. Isso não depende de Deus, depende de você. Foi o próprio Jacó que ele se levanta, se estabelece ali e fala: este não será Benoni, este será chamado Benjamim, filho da minha mão direita. E Benjamim se tornou um homem completamente abençoado para a glória de Deus, um homem cujo qual se estabeleceu no propósito divino, e assim também precisa ser com você que me assiste agora. Você precisa se estabelecer num propósito divino, aquilo que vem da parte de Deus para a tua vida. Bom, eu vou chegando agora, né? Isso no finalzinho desse primeiro bloco, em nome de Jesus. Daqui a pouquinho estamos de volta. Até! Bom, o nosso programa já está de volta. A gente da gente hoje está trazendo um personagem da Bíblia Sagrada, cujo qual o nome dele se chama Benjamim, né? No hebraico significa filho da minha mão direita, filho da felicidade, né? Ou seja, é algo que nós devemos buscar. Devemos correr atrás daquilo que Deus projetou para as nossas vidas, que é ser feliz. E há esperança, né, para a árvore que se foi cortada, diz o Senhor nosso Deus, que ao cheiro das águas brotará. E não foi diferente nesta família entre Raquel, Jacó e o nascimento de Benoni. E eu falava no primeiro bloco o seguinte, que esse pai, Jacó, ele ousou e ele creu e confiou no Todo-Poderoso, no Deus vivo. Falou: não, eu não posso, apesar de ser meu filho, carregar um Benoni em meus braços, como se fosse um sentimento de culpa, cujo qual ali ele perde Raquel e ganha o seu filho, né? O Benoni, mas que ele não aceita e não aceitava isso. Então ele muda a história, ele muda aquela situação, ele transforma aquela tristeza, aquele pranto, aquela voz de cinza ali, aquele espírito angustiado, porque Benoni representava filho da minha aflição, filho da minha dor. Então ele coloca no coração: não, peraí, eu posso mudar essa história e meu filho não vai se chamar mais Benoni, e sim Benjamim. E Benjamim foi um filho que trouxe a Jacó a felicidade, trouxe àquela família uma grande alegria, um grande contentamento, e nós precisamos correr atrás dessa alegria, e em busca dessa alegria. Precisamos correr atrás, né, do prejuízo que talvez foi causado. Você precisa estabelecer essa meta na sua vida. E é você quem vai se destacar, dando ali um passo para frente e determinando no seu coração: bom, eu não quero olhar para essa situação, né, e lembrar ou relembrar daquilo que foi e daquilo que permaneceu, porque Raquel partiu, ela foi, mas teve ali, né, Benjamim que permaneceu. Ou seja, de Benoni se tornou Benjamim. Está na hora de você agora mudar a sua história. E você pode mudar através das suas palavras, através do procedimento do seu porte, através da fé. Porque o que seria a fé hoje? Né? O que seria a fé dentro de você? A fé é uma convicção, uma certeza.
daquilo que você não vê, mas acredita ter alcançado. Então, pela fé, ele já fazia ali, né, uma mudança de identidade. Ele fazia ali uma mudança de história e realmente isso não depende de Deus. Essa mudança, essa projeção só vai depender de você. Eu queria trazer, antes de eu entrar na mensagem, eu queria trazer como seria o Benjamin nos dias atuais, nos dias de hoje. Acompanhe comigo. Eu tive a oportunidade de viver com meus irmãos e com meu pai. Minha mãe eu não conheci. Diz meu pai que ela faleceu no dia que eu nasci. Eu não sei o que era e como é ter uma mãe, porque todos falam tão bem. Meu irmão, que era filho da minha mãe, porque assim, meu pai teve algumas esposas, né? Tinha uma relação com uma e separava, tinha com outra, e enfim, eu tenho vários irmãos. Ele fala que a mãe era fantástica, mas eu não tive essa oportunidade. E com o passar do tempo, quando esse meu irmão de sangue, né, se tornou adulto, ele também desapareceu. E eu tive que viver uma vida sem mãe, sem meu irmão de sangue. Meu pai me acolheu, me dando forças para trabalhar, para avançar, para conseguir trabalhar, mas teve um dia que meu irmão voltou de uma viagem e contou para mim tudo o que aconteceu e me presenteou, me dando esperança. Foi fantástico. Prazer. Eu sou Benjamin nos dias de hoje. Bom, como vocês puderam observar, tivemos também, né, o Benjamin nos dias atuais, nos dias de hoje. Bom, agora eu preciso compartilhar essa palavra com todos vocês que nos assistem agora, que está baseada lá no livro de Gênesis. O capítulo é o 35, o versículo é o 16. Diz assim: partiram de Betel e, havendo ainda um pequeno espaço de terra para chegar a Efrata, teve um filho, Raquel, e teve trabalho em seu parto, ou seja, ela teve complicações, sofreu muito, foi um tempo difícil, foi um momento de angústia para aquela mãe. Ou seja, continuando aqui 17, aconteceu que, tendo ela, Raquel, trabalho em seu parto, porque as dores eram muito fortes, né? A Bíblia relata então, lhe disse a parteira: não temas, Raquel, porque também este filho terás. Ou seja, foi garantido ali pelas parteiras, pelas experiências daquelas mulheres, que a Raquel teria aquela criança, que a Raquel teria aquele filho, porque era um filho também da promessa. Ou seja, a experiência daquelas mulheres fizeram elas declararem que Raquel realmente conseguiria dar à luz. Mas elas não declararam se Raquel sobreviveria ou não. Raquel morreu. A Raquel sentiu muitas dores e a Bíblia relata que antes mesmo de Benoni, porque foi o nome em que ela deu primeiro, né? E Benjamim foi Jacó, seu pai. A Bíblia relata que ela dá exatamente este nome pelas dores que ela vinha sentindo. Ou seja, você precisa entender o seguinte, tá? Eu vou estar lendo aqui o versículo de número 18 e eu quero dar aqui uma lição para você, para que você se estabeleça de maneira diferente. Mas que maneira seria esta, pastora? Uma esperança de fé. Olha o que diz aqui o verso 18. E aconteceu que, saindo-lhe a alma, abro parênteses para dizer, porque morreu, chamou o seu nome Benoni, mas seu pai o chamou Benjamim. Ou seja, a gente pode ver aqui com todas as letras que houve um reencontro aqui, né? A esperança, mesmo em meio às adversidades. Você vê que Jacó, ele muda aquela história, ele muda aquele cenário, ele fala: não vou carregar este filho para lá e para cá, lembrando-me de que ele é um filho, né, gerado da dor, da aflição, da angústia. E ele então resolve dar um outro nome. Olha a esperança onde é que entra. O que é esperança, pastora? A esperança é a expectação de um bem
que você espera alcançar para a sua vida. E quando você espera, automaticamente você consegue alcançar os seus objetivos e também os seus propósitos. Isso é muito importante, porque quando eu falo de esperança, ela está atrelada à fé também, porque quando você espera por um milagre, você também tem que ter fé, porque há um percurso, há ali um tempo a ser percorrido, e isso não depende de Deus. Então, nesse período, você precisa pedir a Deus a sabedoria, a confiança, pedir a Deus ali a fé, a certeza, a convicção, pedir a Deus ali que você seja uma pessoa e se torne uma pessoa, né, que creia naquilo que você vai fazer, porque o Senhor ele vai trabalhar de acordo também com as suas palavras. Você vê que a palavra de Jacó foi diferente. Ele falou, não, eu não vou assumir Benoni, filho da minha dor, não, da minha aflição, não vou ficar carregando essa criança e tendo ali que me lembrar de tudo que a minha mulher sofreu. Ou seja, ele deu um upgrade, né, na vida, na história da família dele. Queridos, mude a sua história, transforme, dê ali uma nova identidade para aquilo que você está enfrentando hoje. É aflição, é um tempo difícil, mas há esperança para momentos de angústia, há esperança para a nossa tribulação, há esperança, a Bíblia diz, para a árvore que se foi cortada, ao cheiro das águas brotará. Essa água é a presença de Deus, Ele é a fonte, Ele é o rio das águas da vida, que você vai tomar dessa fonte, vai beber dessa água e você vai encontrar refrigério, aquele resultado, né, que vai refrigerar a sua vida, vai trazer ali um conforto espiritual para você. E você precisa se posicionar quanto a isso. Tem coisas que não dependem de Deus, tem coisas que só dependem também de você. Porque se você não fizer a sua parte, o Senhor também não fará a parte dele. Jesus dizia, olha, eu e o Pai somos um. Se você se estabelecer um também com o Senhor, você consegue mudar esse cenário, você consegue mudar essa história. Ou seja, aquele pai decidiu. Quando ele fala aqui, olha, e aconteceu que saindo-se-lhe a alma porque morreu, chamou o seu nome Benoni, mas seu pai o chamou Benjamim. Sabe o que é isso? É a capacidade de enxergar as dificuldades com uma outra visão. É a capacidade de enxergar a esperança, a vida, a solução de forma diferente. E esse pai, quando ele olha para aquela aflição, para aquela situação, para aquele sofrimento, ele já enxerga ali algo diferente. Fala, não, meu filho não será reconhecido como Benoni, mas sim como Benjamim. E é isso que eu preciso passar para você hoje, neste momento. Minha palavra é feita para você. Renove a sua identidade, mude a sua história. E isso depende não só de Deus, mas também de você que me assiste agora. Vou ficando por aqui, até a nossa próxima programação. E o Gente da Gente é assim. Que Deus te abençoe.